Muito boa tarde, graça e paz. Mais uma tarde de meditação, de reflexão da palavra de Deus. Nós queremos começar essa tarde com essa canção do Toque no Altar, Restituição. Vamos ouvir essa canção. Quero que você ouça essa canção e medite nela. Enquanto você ouve a canção, você vai meditando. Temos uma palavra, vamos dar continuidade na palavra de ontem que nós começamos. Hoje eu vou falar sobre conhecimento e verdade. Ouça essa canção. Feche os seus olhos e adore a Deus. Aleluia. Podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, declare: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Aleluia. Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Clame, grite se for preciso, dizendo: Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor. Derrama o teu azeite em minha dor e sara-me, Deus. Oh, sara-me, Senhor. Declare, cante. E o tempo que roubado foi. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado a quem clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Chegou o momento de você levantar as Pode falar em mistério. Pode adorar a Deus. ao seu lado. Os últimos dias. Olhe para cima e clame ao Senhor. Oh, Senhor, restitui. Assim como foi com a vida de Jó, Senhor, restitui a minha vida também, Deus. Declare. A minha casa, a minha família, Senhor. Declare. Os meus sonhos, Deus, restitui. Clame ao Senhor. Oh, declare. Declare. Aleluia. Essa canção para você meditar.
Seguinte, tem duas coisas para você aqui. É isso aí, irmão. Depois de uma canção como essa, de um louvor como esse, só declarar. Você quer restituição? Você quer resposta para o seu clamor e para a sua oração? Não adianta você querer que Deus faça se você não faz coisa alguma. Queria ler o texto da palavra de Deus de novo. Abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 6. Quero que você leia comigo aí. Abriu a sua Bíblia? Você leu a Bíblia hoje? Aleluia. Paulo fala assim, o apóstolo Paulo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Paulo fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aí vem dizendo, quais são esses homens? Verso 2: pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom, disse Paulo, e agradável perante Deus, nosso Salvador. Por quê? Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. 2 pontos. O homem, Cristo Jesus, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Muito bem, irmãos, ontem nós falamos sobre esse mesmo capítulo de 1 Timóteo, capítulo 2. Ontem nós ficamos de falar sobre conhecimento e verdade. E eu frisei muito o versículo 4, que diz assim: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então aqui são duas palavras: conhecimento e verdade. Você pode nessa tarde, a gente está aí nos últimos dias do mês de dezembro, segundo o calendário gregoriano, e no mês de Quisleu, segundo o calendário judaico. Amados, todos nós podemos fazer escolhas. Preste atenção, irmão. Tem muitas pessoas pensam que livre arbítrio é fazer o que quer sem dar satisfação a ninguém. Isso é um engano. É um engano do diabo, claro. Porque o livre-arbítrio não é isso, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é você fazer o que você quer sem dar satisfação a ninguém. Não é livre-arbítrio. E, irmãos, eu gosto muito de política. Olha a colocação. Eu gosto, mas não sou político. Não pertenço a nenhum grupo político. Não pertenço a nenhum partido. Mas essa carta que você leu comigo aqui, olha que diz o versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira
e sem discussões. Aí você vai ver aqui que esse capítulo 2, 1 Timóteo, aqui são versículos que eu posso colocar dentro da política. Na política. Aqui é um texto cívico, é um texto direcionado aos homens que oram e aos homens que têm governos, que têm autoridade na política, né? Eu até falei ontem na mensagem, você viu? Irmãos, compartilhe esse vídeo. Quando você compartilha esse vídeo, o YouTube entende que esse assunto é interessante. Então ele começa a mandar para outras pessoas e com isso a gente começa a crescer. O propósito nosso aqui, irmãos, é divulgar a palavra de Deus. Tanto que o canal é Instruindo nas Escrituras. Só que Paulo, ele andava no meio aos políticos. Jesus andava sobre e com, só que não se envolviam nas suas causas. Querido, Jesus foi o maior político que já existiu. Deus é político, a palavra político no grego vem de politikais, aquele que cuida de outros, né? Platão, quando criou essa frase, politikais, Platão tinha em mente que um ser humano pode cuidar de outro, independente daquilo que ele pode oferecer. E a gente sabe que, infelizmente, a política do Brasil é uma política suja, é uma política onde sangue inocente é derramado todos os dias. Eu me lembro quando o presidente Jair Bolsonaro, ele concorreu, né, ao segundo mandato. A gente não entende como que o atual presidente conseguiu 60 milhões de votos, que aonde que o nosso presidente vai, não tem multidão. Ele nem vai no meio da multidão. Ele vai nos seus cercadinhos, com os seus amigos. Irmãos, infelizmente, você talvez não possa dizer assim: eu não gosto de política. Mas tudo na nossa vida é política. É só você estudar. Quem foi que lavou as mãos no julgamento de Jesus? Não foi um político? Paulo, em Atos 27, fala sobre Paulo em um navio que ia para Roma para ser julgado por outro imperador. Nicodemos, ele foi procurar Jesus de madrugada. Nicodemos era um senador. Então você não pode se ausentar da política e deixar que esses homens malignos governem a sua vida. Existe um texto lá em Juízes, fala sobre a parábola de Jotão, fala sobre política. Deus é político, Deus não é partidário. E quando o nosso presidente, ele perdeu o mandato, que o atual presidente, ele assumiu a presidência, eu ouvi, eu participo, eu gosto de saber o porquê. Eu quero saber o porquê. Irmãos, você paga impostos absurdos e não está se importando com política. Foi aprovada agora aí a reforma tributária. Pensa que essa aprovação não vai doer no seu bolso, no meu bolso? Claro que vai. Só que quando você entende, estou falando aqui para pessoas inteligentes, não falo para pessoas religiosas, porque o religioso não vai entender a minha fala. Irmãos, o crente salvo em Jesus, ele não tem cédula e nem moedas, ele tem sementes.
E a nossa sementeira, aonde estão as nossas sementes, quando ela é santificada pelo Senhor da seara, não te falta nunca semente. Davi chegou a dizer que ele foi moço, ficou velho, mas nunca viu um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade ou passar fome. Então, pode entrar governo, pode sair governo. São os filhos dos leões que sofrem e têm fome. Já os que confiam no Senhor não terá falta de nada. Salmo 34 fala sobre isso. Davi falou, Davi sendo rei, falou isso. Aleluia. Irmãos, guarde bem isso. A descendência do justo não mendiga o pão. Quem é nascido de Deus já venceu o mundo. Quem nasce de Deus não fica entregue à própria sorte. Pode entrar quem quiser entrar nos governos. Devemos orar por eles, mas não se comprometer e nem firmar alianças com ele. Jeosafá, certa vez, ele cismou de firmar aliança com Acabe. Quase que ele vai para o saco, irmãos. Está lá no texto. E Acabe clamou ao Deus de Israel, e Deus desviou a lança que o inimigo lançou para atingir Acabe, quase que atinge o próprio Jeosafá. Então, eu vou chegar onde eu quero chegar. Tenha um pouquinho de paciência. Eu fico aborrecido quando as pessoas estão publicando algum vídeo, que elas enrolam tanto em tanta coisa, que quando vai falar o conteúdo, não fala nada. O apóstolo Paulo começa assim o texto, nós lemos aqui. Antes de tudo, quer dizer, existe alguma coisa. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Aí Paulo vem dizendo, que homens são esses? Irmãos, eu confesso a você que quando as igrejas começou a colocar o presidente que não é crente, não é cristão, nos altares, para fazer política, eu comecei a desconfiar. Quantos pastores, irmãos, quantos pastores colocaram um homem que nunca, ele é um católico, nem praticante ele é, mas era um homem sincero. Não, ele é um homem sincero, ele não morreu, ele é um homem sincero. E a gente acreditava que esse homem sincero ia fazer muitas coisas no seu segundo mandato, mas infelizmente é Deus que remove e é Deus que coloca, irmãos. Se o Jair Messias Bolsonaro não entrou no segundo mandato, é porque Deus não permitiu. E por que Luiz Inácio Lula da Silva saiu da carceragem e se candidatou e ganhou para presidente? Você pode pensar o que você quiser pensar. O que está em questão no Brasil, irmãos, não é direita, nem esquerda e nem indecisos. O que está em questão no Brasil é a oração da igreja, que está faltando. Quando falta fogo no altar, a tendência é virar cinzas. E hoje o que mais se vê nas denominações é shows. Infelizmente, hoje, Babilônia, que era para estar distante de Betel, ela está dentro de Betel. O Egito, que era para estar distante de Betel, está dentro de Betel. Hoje os homens estão muito, os homens estão visando muito, sabe o que é? Seguidores no YouTube e compartilhamentos, e nos seus altares fazer shows psicodélicos. Aí a gente pergunta, onde que Deus está nisso? É igual a política. O próprio ministro André Mendonça, ele é pastor. Ele é um pastor cristão, prega nas igrejas, tem a sua igreja, só que infelizmente, irmãos, ele está num lugar que ele tem que fazer
a justiça, porque o STF é o guardião da Constituição. Deveria ser, logicamente. Não tem feito o seu papel. Você não vê, irmãos, o STF tem em quase todos os países. Alguns é parlamento, outros são monárquicos, mas sempre tem um grupo que é o guardião da Constituição daquele país. Então, a última instância nos países é justamente o Supremo Tribunal Federal, seja ele nas Américas, seja ele nos Estados Unidos, seja onde ele for, ele é o guardião da Constituição daquele país. E os ministros são juízes que têm que sempre examinar o que está fora da Constituição e colocar nos trilhos. Infelizmente, o nosso país não está sendo isso. O nosso STF virou um partido político, aonde os ministros é indicado por um presidente que tem ficha suja, né? Não tem ficha limpa, porque ele foi condenado, ele cumpriu pena, foi 500 e poucos dias preso. Então, se foi condenado, ele é um condenado. Não existe esse condenado. O único que absorve, o único juiz que nos absorve, mesmo a gente estando errado, exige de nós uma conversão, chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Nós lemos aqui, ó, capítulo 2 de 1 Timóteo, assim, ó, versículos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado a seu tempo. Então, irmãos, se a igreja... É interessante, você pode perceber, irmãos, geralmente, quem tem que estar fora, o bispo Walter McAllister, a Igreja Cristã de Nova Vida, a ICNV, ela não se envolve com política, não tem candidato político. Os pastores da Igreja de Nova Vida não se envolvem com política, mas o bispo Walter, o bispo primário dessa instituição, onde eu tive um período ali congregando, apacentando junto com outros pastores, o bispo Walter mesmo diz: se você quer ser político, deixa o altar. Não faça do altar um palanque eleitoreiro. E quantos irmãos na campanha do Jair Bolsonaro não fizeram o altar de um palanque de reeleição? Quantos profetas, irmãos, falaram que o Bolsonaro ia ser reeleito? Irmãos, quantos pastores, irmãos, a gente aqui, olha que interessante, Paulo, ele andava no meio dos governadores, imperadores, dos Césares. Paulo, ele era um cara articulado, só que Paulo sabia qual era o seu chamado: chamar pessoas ao arrependimento. Irmãos, devemos voltar às Escrituras. O ano que vai começar são eleições municipais. E já tem um monte de abutre, dentro da igreja cristã, querendo aproveitar dos incautos de alguns irmãozinhos que acham que... Alguns irmãozinhos pensam que política é do diabo. O diabo quer que esse pensamento continue prevalecendo para que os ímpios governem sobre os justos. E Salomão disse isso: quando o ímpio governa, o povo suspira. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas o problema é, aonde está esse justo? Aonde está, irmãos, o André Mendonça? Dois que o Bolsonaro indicou, André Mendonça
e Nunes Marques. 2 ministros que o Bolsonaro indicou para o STF. São dois perante a 8, que vai entrar o 9º agora, são 11 ministros, então o Dino foi aprovado como ministro do STF. O Senado aprovou a candidatura do Flávio Dino ao STF. E eu pergunto, nessa turma, claro que foi raspando, mas entre esses que fizeram a sabatina de Flávio Dino, foram cristãos. Eles elegeram, sabe quem? Uma pessoa que vai juntar a outros para perseguir, para atribular, para perturbar. E o ano que vem, irmãos, o próprio Lula disse que o PT tem que se aproximar mais dos evangélicos, porque ele sabe que os evangélicos são resistentes à sua candidatura. E eu pergunto a você, se você... Eu ouvi crentes falar que iria votar no Lula, que é a favor do aborto, da liberação das drogas. Eu ouvi irmãos falar isso. Porque, irmão, nós temos que ter discernimento. Nós temos que orar pelos governantes, mas nunca esquecer que é Deus que governa todas as coisas. Querido, acabei que não falei sobre o tema que eu ia falar, mas vou falar ainda, calma. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, Oséias falou assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E Jesus falou isso em João 8,32, é um texto que Bolsonaro sempre usa, né, nos seus discursos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós devemos entender, irmãos, aonde está o conhecimento, aonde está a verdade, quando eu vivo em um período de mentira, de engano e de narrativas. Só você acompanhar a política. Na época de Bolsonaro, se ele fizesse uma viagem para o exterior, estava a mídia comunista batendo no lombo dele. Hoje o presidente, que não é nosso coisa nenhuma, ele viaja mais do que governa o país. Onde tem ministros que eu nunca ouvi falar de ministros, que está no governo, que já são 39 ministérios. E a gente pergunta, quem foi que colocou esse homem no poder? Não pense você que foi a maioria pessoal, não. Foi crente, foi pastores. E queriam uma boquinha, mamar na teta dos nossos impostos. Então, meu irmão, a tua obrigação é estar em oração, súplica, agradecer pelo que Deus faz e pelo que Deus é. Compartilhe esse vídeo. Essa palavra é muito boa para nós. E se você entendeu o que eu estou falando, você vai orar ainda mais, vai ler ainda mais, vai interceder ainda mais, vai suplicar ainda mais. Porque, meu irmão, Salmo 127, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não fortalecer as bases de uma casa, em vão trabalha os que nela estão construindo. Que Deus abençoe. Compartilhe o vídeo. Fale para alguém. Jesus está voltando. Fale para alguém. Jesus está falando. E cabe eu estar ao pé da cruz, clamando naquele que fala, clamando naquele que vê e clamando naquele que faz. Deus te abençoe, meu irmão. Amanhã eu prometo a você que eu vou falar sobre conhecimento e verdade. Te prometo. Porque hoje o assunto foi mais pelo que nós estamos vivendo hoje, a nossa realidade hoje. Tá bom? Deus te abençoe. Amanhã tem mais. E não é complicado.